Olá, meu segundo ano querido. Nós estamos dando início aos nossos estudos de estequiometria, estudar aí as relações entre massa, mol, volume. É lá no capítulo 31. Nessa aula, eu vou resolver com vocês 4 exercícios, lá dos exercícios de aplicação, e os demais exercícios a gente resolve no nosso encontro semanal. Bora lá? Vou começar resolvendo os exercícios do módulo 31, que fala sobre a relação mol e mol. Vou começar aqui pelo exercício 3. Vocês vão ver que é bem tranquilo e que vocês vão conseguir, tá bom? O sulfato de sódio é uma substância utilizada na fabricação de vidro-papel. A reação de cloreto de sódio e NaCl com ácido sulfúrico leva à formação de sulfato de sódio e ácido clorídrico. Quais as quantidades de matéria de sulfato e ácido clorídrico que podem ser obtidas de 5 mols de NaCl? O principal desafio desse exercício, desafio número 1, é escrever essa equação. Escrever a reação. E para isso vai ser importante ler o texto com muita atenção. A reação do cloreto de sódio com ácido sulfúrico. Vamos lá. NaCl mais H2SO4. Ele não diz só os nomes, eles colocam ali as fórmulas. Leva à formação de sulfato de sódio, Na2SO4. Sulfato de sódio ele coloca logo aqui, ó, a fórmula no início do texto, beleza? Na2SO4 mais HCl. Então, vamos lá, e ele quer saber as quantidades de matéria de sulfato HCl que podem ser obtidas a partir de 5 mols de NaCl, de cloreto de sódio. Uma vez que a gente tem a nossa equação, a nossa reação química escrita, um primeiro passo aqui, ó, muitos exercícios dão a reação, não foi o caso. Passo 1, balanceamento. Balancear, fazer o balanceamento de massas. Então, a gente olha aqui, ó, vamos começar pelo sódio. Desse lado tem 2 sódios, desse lado só tem 1. Vamos multiplicar aqui por 2. Agora, a gente tem 2 sódios e 2 cloro. Aqui a gente só tem 1 do lado aqui dos produtos, do outro lado da seta. Então, a gente coloca 2. E com isso, agora o sódio está balanceado, cloro está balanceado, aqui tem 2, aqui tem 2. E de quebra também, ó, a gente balanceou o hidrogênio. Aqui tem 2, né? E aqui tem 2. E sulfato, aqui tem 1, aqui tem 1. Um enxofre, 4 oxigênios. Um enxofre, 4 oxigênio. Maravilha, balanceamos. Passo 2. Vamos observar as relações. Observar as relações dos coeficientes estequiométricos. Relações dos coeficientes. Isso vai ser muito importante para ir para o próximo passo, que vai ser o próximo 3. Então, aqui eu sei que 2 mol, como se fosse uma receita de bolo, de alguma coisa, uma massa de pizza, uma receita de algo que você goste de preparar. 2 mol de cloreto de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico, formando 1 mol de sulfato de sódio e 2 mol de HCl. Belezinha? E, finalmente, o passo 3 vai ser a regra de 3. Passo 3, regra de 3. Então, vamos ver o que relembrar aqui, ó. Que ele está pedindo quais as quantidades de matéria de sulfato de sódio e HCl que podem ser obtidas a partir de 5 mols de NaCl. Então, vamos lá. Opa! A gente sabe que 1 mol... Opa!
2 mol de NaCl produz 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de HCl. Se você lembrar lá das leis ponderais, a lei de Proust, você vai lembrar lá das proporções constantes. Aqui, você pode fazer regra de 3 ou observar a estequiometria. 2 mol de NaCl vai produzir 2 mol de NaCl produz 2 de HCl, 5 mol, 5 mol. Beleza? Isso faz sentido para você? 2 gera 2, 5 gera 5. E agora aqui, ó, 2 mol de sulfato de NaCl gera 1 mol de sulfato de sódio. 2 para 1, 1 é metade de 2, né? Qual seria a metade de 5? Metade de 5, qual que é? Pensou aí? Se você precisar, você pode fazer uma regra de 3 também. Metade de 5 é 2,5. 2,5 de sulfato de sódio. E a gente tem aqui nossa resposta. Então, o passo 3 seria a regra de 3 ou barra proporção, né? Observar as proporções. Belezinha? Então, vamos lá para a alternativa. 2,5 de sulfato de sódio e 5 mol de HCl. Alternativa C. Beleza? Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Esse é o exercício 2 do módulo 32, relação mol e massa, na página 221. Diz o seguinte: no motor de um carro, a álcool, o vapor do combustível é misturado com ar e se queima à custa da faísca elétrica produzida pela vela interior do cilindro. A queima do álcool pode ser representada pela equação, e ele coloca aqui a equação diferente do exercício anterior, né? E pergunta qual a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol. E ele dá aqui também a massa molar do etanol. Então, vamos começar lá. Vamos escrever a equação aqui do ladinho. Etanol mais 3 de oxigênio, 2 de CO2, mais 3 de H2O, e a gente sabe que isso libera energia. Aqui, se a gente vai observar, o primeiro passo que seria balancear, a gente não vai precisar fazer que já está balanceado, né? 2 carbono aqui, 2 aqui, opa. Oxigênio desse lado tem 3, aqui tem 3, hidrogênio 6 e 6. Então, bora escrever as relações aqui e observar as relações. A gente tem que 1 mol de etanol mais 3 mols de gás oxigênio libera 3 mol de CO2 e produz aqui 3 mols de água. E vamos dar uma olhadinha no que ele pede. Ele quer relacionar a quantidade em mols de água formada com a quantidade de etanol produzida. Então, vou circular aqui etanol e vou circular aqui água para a gente focar nessas duas substâncias. Qual a quantidade de mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol? Então, vamos lá. Ó, então, eu coloquei aqui do ladinho o passo a passo. Passo 1, balancear, já estava balanceado. Passo 2, estabelecer as relações. Calcular massa molar quando necessário. Aqui, ó, a gente estabeleceu as relações com os coeficientes estequiométricos. E como envolve massa, a gente também vai estabelecer uma relação de massa. Ao mesmo tempo, a gente vai ser bem objetivo. Ele quer saber relacionar massa
de etanol ou 1 mol de água. Então, a gente vai dizer aqui, ó, 1 mol de etanol, ele dá aqui, 46 gramas por mol. São 46 gramas. 46 gramas de etanol, eu não vou me preocupar com o oxigênio, com o CO2 liberado, porque não é essa questão do exercício. Produz 3 mols de água. Com isso, eu já tenho uma relação para observar a proporção, para fazer a regra de 3. Passo 2 concluído, aqui se adicionou a etapa da massa. E vamos para o passo 3, que vai ser a regra de 3. Para passo 3, a gente vai dizer o seguinte: 46 gramas de etanol, que é o C2H6O, produz 3 mols de água, 138 gramas de etanol, produz X. X vai ser igual a 138 vezes 3, multiplicando aqui, X, dividido por 46. Isso vai ser igual. Aqui na minha conta deu 9 mols de água. Belezinha? E essa vai ser a resposta. Então, a gente tem que 138 gramas de etanol libera 9 mols de água. Quantidade de mol de água formada na combustão completa de 138 gramas, 9 mol. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Exercício número 1, lá do módulo 33, e agora não tem escapatória, é relação massa e massa. Vamos ter que calcular massa tanto de reagente como produto. A combustão da gasolina e do óleo diesel libera quantidades elevadas de poluente para a atmosfera. Para minimizar esse problema, tem-se incentivado a utilização de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol. O etanol pode ser obtido da fermentação da sacarose, conforme a equação não balanceada. Vamos precisar balancear abaixo. Considerando-se o exposto e o fato de que uma indústria alcooleira utilize 34,2 kg de sacarose, conclui-se que a quantidade máxima obtida do álcool será de... Vamos lá no nosso passo a passo. Passo 1, balancear. A gente tem C12, H22, O11. Esse daqui é a sacarose, é o açúcar de mesa, beleza? Mais água, formando etanol, né, biocombustível. C2H6O, mais, liberando aí dióxido de carbono, gás carbônico, beleza? Então, aqui na hora de balancear, eu particularmente não acho trivial balancear esse tipo de equação específica, que aqui, por exemplo, o carbono aparece desse e desse lado. Ele aparece nos dois produtos. O hidrogênio aqui aparece nos dois reagentes, ele fica mais bagunçado, mas por tentativa e erro aqui. Eu tenho alguns métodos para balancear, né? Nessa equação não deu certo por conta disso. Por tentativa e erro, eu cheguei aqui nesses coeficientes. 4 e 4. E se vocês forem conferir, 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Uhul, balanceamos carbono. 4 vezes 6, 24. Aqui, 22 mais 2, 24. Oxigênio, 4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. 11 mais 1, 12. Uhul, balanceamos. Então, passo 1, concluído, balancear, ok. Passo 2, estabelecer as relações e calcular massa molar quando necessário. Primeiro, vamos fazer aquelas relações entre os coeficientes estequiométricos. A gente tem que 1 mol de sacarose reage com 1 mol de água, formando 4 mols de etanol
e liberando 4 mols de CO2 para a atmosfera, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha, ao invés de sair calculando massa molar de tudo, vamos ser mais objetivo. Considerando o fato exposto, tal, ele quer relacionar sacarose e álcool. Então a gente vem aqui, ó, a gente vai calcular a massa molar da sacarose e do etanol, belezinha? Então vamos lá, vou colocar as contas aqui embaixo. Então vamos lá, olhando lá na tabela e dando uma aproximada, massa de hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Então aqui a gente vai fazer 12 carbonos, 12 vezes 12, mais hidrogênio 1, 1 vezes 22, mais oxigênio 16, 16 vezes 11, fazendo todas essas continhas, multiplicando e somando, a gente chega a uma massa de 184 gramas, perdão, não, errei feio, 342 gramas, belezinha? E aqui novamente a gente vai fazer 12 vezes 2, 2 carbonos, mais 1 vezes 6, opa, mais 16, e fazendo todas essas continhas, a gente chega a 46 gramas por mol de etanol, 342 gramas por mol de sacarose, e vamos voltar lá no nosso exercício, continuar estabelecendo essas relações. 1 mol de sacarose, então, corresponde a 342 gramas de sacarose. Opa. E a gente sabe que isso vai produzir 4 mols de etanol, 4 mols de álcool. 4 vezes a massa de 1 mol de etanol é 46, 4 vezes 46, isso sim vai ser igual a 184 gramas de etanol, que era o valor que eu tinha falado antes, beleza? Agora a gente está com todas as relações, estabelecemos a relação aqui do passo 2. E vamos para o passo 3, né? As proporções e, se necessário, regra de 3. Então, vamos lá. Passo 3. Eu vou ter aqui 342 gramas de açúcar de sacarose, produz 184 gramas de álcool, etanol, álcool etílico. E agora ele quer saber 34,2 quilogramas de sacarose produz X de álcool. De verdade, você pode fazer a regra de 3 lá e fazer a regra de 3, ou você pode dar uma olhadinha aqui nessas proporções. Aqui, ó, 342 gramas, 34,2 quilogramas. Vê que aqui, ó, o que aconteceu com esse número, a vírgula mudou uma casa e também mudou a unidade para quilograma. E se você for como eu, vai pegar aqui, ó, também e mudar essa vírgula. 18,4 quilograma. E se você quiser fazer a regra de 3, você vai ver que você vai chegar na mesma resposta. Se você fizer x igual 34,2 vezes 184 dividido por 342, você vai chegar ao valor de 18,4 kg de etanol. É essa a resposta. Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas. Então, alternativa C, beleza? É isso, C de conseguir
conseguimos. E vamos para a próxima, que é a última. Questão número 3, também lá do mesmo módulo 33, relação massa-massa, ele diz o seguinte: a pirolusita é um mineral do qual se obtém o metal manganês, muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês. Para se obter manganês metálico, muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes, o dióxido de manganês reage com alumínio metálico segundo a equação. Ele já deu a equação aqui para gente. Para essa reação, a massa de dióxido de manganês necessária para se obterem 5 toneladas de manganês metálico é aproximadamente... Então, vamos lá, passo 1, a gente escreve a reação. 3MnO2 mais 4 de alumínio, dando óxido de alumínio, mais manganês. 3 mols de manganês. E se você olhar essa reação, ela já está balanceada. Então, o nosso primeiro passo, balancear a equação. Estabelecer as relações, calcular massa molar quando necessário. Então, vamos primeiro estabelecer as relações com os coeficientes estequiométricos. 3 mols de óxido de manganês reage com 4 mols de alumínio, formando 2 mols de óxido de alumínio e 3 mols de manganês. O que ele quer? Ele quer uma relação entre a massa de dióxido de manganês e a massa de manganês metálico. Bora circular aqui os dois. Ao invés de fazer conta de massa do alumínio, dióxido de alumínio, bora focar no nosso enunciado, no nosso problema, beleza? Nosso exercício. Então, agora a gente vai precisar calcular as massas, né? Então, a gente está aqui no passo 2, estabelecer relações. Relações estão estabelecidas, calcular a massa quando necessário, e vai ser necessário calcular as massas. Então, aqui olhando na tabela periódica, a massa molar do manganês, 55 gramas por mol. Com isso, é possível calcular do óxido de manganês. Vai ser 55 mais 16 vezes 2. Esse 16 é a massa molar do oxigênio, que a gente já viu antes. Isso daqui vai dar 87 gramas por mol. E agora vamos voltar aqui nas relações. Então, a gente tem que 3 mols, então 3 vezes 87 gramas do óxido de manganês, produz também 3 mols, produz 3 vezes 55 gramas de manganês. Fazendo essas continhas, aqui dá 3 vezes 55, 165, 165 gramas. 3 vezes 87, 261 gramas. Com isso, as relações estão estabelecidas e a gente pode partir para o nosso passo 3, que vai ser a proporção ou a regra de 3. Nesse caso, os números não são tão bonitinhos assim. E eu recomendo fortemente usar a regra de 3. Então, eu tenho que 261 gramas de... A gente pode também colocar os números. Vamos lá. Não precisa colocar o resultado da conta. 3 vezes 87 do óxido produz 3 vezes 55 gramas do manganês metálico. E agora ele quer saber em relação a 5 toneladas. Para 5 toneladas de... Para produzir 5 toneladas de manganês,
qual a massa de óxido que eu preciso, que vai ser X. X vai ser igual a 3 vezes 87 vezes 5, dividido por 3 vezes 55. Eu abri mão aqui dessa multiplicação que a gente poderia fazer um corta-corta. E sempre é mais legal fazer o corta-corta. Corta-corta. 5 por 55 aqui dá 1. Aqui dá 11. Isso vai ficar igual. Estou aqui, ó, ajudando vocês a simplificarem. Lembra que quem pensa em fazer exame, prestar vestibular, é bom treinar a conta. 87 dividido por 11. Na minha conta aqui, ó, deu aproximadamente 7,9 toneladas, né? Toneladas de óxido de mercúrio, de óxido de manganês, MnO2. Então, aqui, ó, a gente colocou grama com grama, na segunda linha tonelada com tonelada, beleza? Sempre observa a unidade. E quando a gente olha para as alternativas, tem 2, 3, 4, 8 toneladas. O valor que a gente chegou foi 7,9 toneladas, a gente arredonda para 8 toneladas. E é isso. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido. Bons estudos. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amem. Fiquem em casa. Até logo mais.